como se despertam as perguntas. Itinerário do senso religioso. Então, o primeiro ponto desta aula é justamente o estupor da presença. A palavra estupor também é sinônimo de espanto, maravilhamento. Então, provocando a nossa imaginação. Se eu estivesse saindo do ventre de minha mãe, neste momento, com a consciência de uma pessoa de 20 anos, qual seria o meu primeiro sentimento diante da realidade? Com certeza seria tomado por um sentimento de maravilhamento, de estupor, diante da realidade que não é minha, que existe independente de mim e da qual eu dependo. É a percepção de mim mesmo como dom, como dado. E toda a realidade me é dada. Eu vejo diante dos meus olhos. Pense num belo pôr do sol. Claro que nós ficamos maravilhados. Pense olhando para uma belíssima paisagem, ou algo muito bonito. Ficamos maravilhados. Esse é o primeiro sentimento que vem à tona ao depararmos com a realidade criada. Muito bem. O estupor absoluto está para a inteligência da realidade de Deus, assim como a clareza e a distinção estão para a compreensão das ideias matemáticas. Sem a maravilha permanecemos surdos ao sublime. Aqui é Adorno Heschel, um grande pensador. Um exemplo interessante sobre isso, Giussani, que é o autor que eu sigo, pergunta na sala de aula para os seus alunos: o que é evidência para vocês? Um aluno pensou um pouco, refletiu um pouco e disse: olha, a evidência é uma presença inexorável. Ou seja, você se depara com a realidade criada, uma presença. Mas você se pergunta: quem cria tudo isso? Quem faz tudo isso? É inevitável, você intui a existência de um ser, de algo superior, de algo transcendente que está na origem de todas as coisas. É uma presença inexorável que você não consegue ver nem medir, mas você não pode negá-la. Dar-se conta de uma presença inexorável, eu abro os olhos e uma evidência se impõe a mim. A realidade com a qual me deparo não é feita por mim, porém dela eu dependo. Eu dependo da água, dependo do oxigênio, dependo do alimento, dependo de tudo aquilo que existe dentro do cosmos. São coisas que eu não faço, elas são feitas e me são dadas e das quais eu dependo. Portanto, é este estupor que desperta a pergunta última dentro de nós. Não é um registro frio, mas uma maravilha prende atrativos, como uma passividade que ao mesmo instante que concebo, me atrai. Como isso é verdade. Deparar-se com uma bela paisagem, repito, provoca em nós esse maravilhamento e nós acolhemos aquilo como dom. Por isso, não é o medo o primeiro sentimento do homem, mas é a atração. Muitos dizem que a religião surge do medo, porque as pessoas sofrem, querem encontrar um significado para isso. Também isso é verdade, mas o ponto de partida da religião não é esse. É o maravilhamento, é a pergunta: quem cria tudo isso? De onde vêm todas as coisas? Certo? Então, o medo surge sim, num segundo momento. O medo de que aquela atração inicial não permaneça. Para entender isso, basta pensar na experiência do amor, do relacionamento afetivo. Quando você gosta de verdade de alguém, como que começa um relacionamento? Por uma atração, por um fascínio. O medo vem no segundo momento, que aquela atração, que aquele amor não termine. Esse é o medo. Mas no início não está o medo, está a atração, está o maravilhamento, a experiência bonita que te fascina. Então, a religiosidade é a afirmação e desenvolvimento da atração. O maravilhamento diante das coisas me atrai. Isso desencadeia em mim uma busca. E essa busca me remete a uma outra coisa. Com efeito, a realidade com a qual eu me deparo é dada a mim. E se é dada a mim, o é por um outro, do qual ela depende, como também eu dependo. Não existe nada de mais adequado, de mais aderente à natureza do que ser possuído para uma dependência original. De fato, a natureza do homem é de ser criado, feito. Esta realidade com a qual me deparo, feita de tantas e tantas coisas, é cósmica. Por isso o segundo passo é o cosmo. O homem dá-se conta também que existe uma ordem dentro dessa realidade, que esta realidade é cósmica. E aqui eu cito um texto muito bonito da Bíblia, Sabedoria 13, 1 a 5. Diz assim: sim, naturalmente vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é.
e nem, considerando as obras, reconhecer o artífice, mas foi o fogo, o vento, ou o ar sutil, ou a abóbora estrelada, ou a água impetuosa, ou os luzeiros dos céus, que eles consideraram como deuses, regentes do mundo. Se fascinados por sua beleza os tomaram por deuses, aprendam quando lhes é superior o Senhor dessas coisas, pois foi a própria fonte de beleza que as criou. E se os assombrou sua força e atividade, calculem quanto mais poderoso é aquele que as fez. Pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. O autor da sabedoria é o judeu. Que inteligência, de verdade, os homens da antiguidade adoraram o sol, estrelas, luzeiros, etc, etc, como se fossem deuses e não foram capazes de entender que aquele que cria tudo isso, esse sim é o verdadeiro Deus. Mas é claro, estávamos ainda no Antigo Testamento. Depois, essa realidade criada de forma ordenada, não é criada assim, nesta ordem, de forma sem uma razão de ser. Por isso, o terceiro passo é a realidade providencial. A palavra providencial é alguém providencia algo para que nós possamos nos realizarmos e sermos felizes. Então, nesse sentido, o homem se dá conta também de que esta presença inexorável é bela, atrai. E é conforme a ele na sua ordem. Constata também que ela se move segundo um desígnio que lhe pode ser favorável. O conteúdo das religiões mais antigas, então, coincide com essa percepção da possibilidade da realidade providencial. A realidade providencial, precisamos do oxigênio, existe o oxigênio. Precisamos do sol, existe o sol. Precisamos da noite para dormir e descansar, existe a noite. Precisamos das estações dos anos, do ano, existem as estações. Precisamos do alimento, precisamos da água, tudo isso existe. Tudo isso é criado para que possamos sobreviver e viver, e todos os seres. Só que o ser humano é consciente de tudo isso, os outros seres não. O nexo com o divino, então, tem como conteúdo justamente esta realidade providencial. E aqui nós entendemos porque na antiguidade, por exemplo, tinham religiões que tinham a festa da colheita, ou então se celebrava até a fecundidade da mulher e da terra e da mulher, para dizer que percebia uma ordem providencial em toda a realidade criada para o bem do ser humano, para a realização do ser humano. E um quarto passo, esta realidade que me fascina, que é cósmica, que é providencial, contém dentro dela um eu consciente, eu e você. Eu tenho consciência de que eu existo, de que o mundo existe, que as pessoas existem, que a realidade criada que é útil a mim existe, e tenho consciência que eu dependo da realidade criada, a realidade criada é criada por alguém, e portanto eu tenho consciência da minha dependência não só da realidade criada, mas de alguém que me faz, de um outro, que nós chamamos de Deus. Se neste momento eu estiver atento, isto é, se for maduro, não posso negar a maior evidência e a evidência mais profunda. Eu percebo que eu não me faço por mim mesmo, não me dou ser. Quer coisa mais evidente do que isso? É um momento adulto da descoberta de si mesmo, de mim mesmo, como dependente de alguma outra coisa. Quanto mais vou para dentro de mim mesmo, se chego até o fundo, me pergunto, de onde broto? Quem me dá a vida? Quem me dá o ser? A resposta é, não é de mim mesmo. Eu não venho de mim mesmo, eu venho de um outro me cria. Muito bem, trata-se da intuição de que em todos os tempos o espírito humano agudo teve, desta misteriosa presença pela qual a consistência do seu instante, do seu eu, torna-se possível. E o homem pode dizer, eu sou tu que me fazes. E aqui é importante, esse tu que me fazes é aquilo que a tradição religiosa chama de Deus. É aquilo que é maior do que eu mesmo, é mais eu do que eu mesmo, é aquilo pelo qual eu sou feito. Por isso a Bíblia diz desse Deus, desse tu, assim, tam paternemo. Ninguém é tão pai quanto ele. Exemplo, eu sou feito agora, eu tenho um pai biológico que já morreu, já está no céu. Mas eu sou feito agora, não sou feito meu pai biológico não. Ele e minha mãe foram um ponto de partida. Mas meu pai e minha mãe eram feitos quando me conceberam. E agora eu estou aqui, sou feito agora, minha mãe está 1000 quilômetros longe de mim, meu pai está no céu. Então quem me faz? Quem me dá o ser agora? Aqui é importante eu quero dar dois exemplos que ajudem a entender muito bem isso.
Um amigo meu que quando eu estava verificando a vocação, ele também foi à casa dele, a irmã dele que era ateia dizia que era um absurdo ele estar dando a vida pela igreja, se consagrar à igreja e tudo mais, que ela não acreditava em Deus, etc. Ele disse para ela, olha, o dia que você tiver um filho, você vai acreditar em Deus. E de fato aconteceu, anos depois ela teve um filho, ele foi visitá-la no hospital, quando chegou no hospital ela começou a chorar. Ele, por que você está chorando? Você tinha razão, nasceu, na verdade, uma filhinha, linda, saiu de mim. Eu só posso cuidar dela, eu não sou capaz de dar a vida a ela. E ela fala, agora eu acredito que Deus existe. Esse é o primeiro exemplo. O outro exemplo é crianças que, uma aula de catequese, eu falando para as crianças que Deus é Pai, que Deus existe, usei um exemplo muito simples. Falei, olha, nós estamos crescendo agora, não estamos? Sim. Dá para ver o nosso crescimento? Não, porque o crescimento é ínfimo. Mas vamos usar essa imagem então. Se eu tivesse aqui um pezinho de grama e colocasse uma câmera gravando 10 minutos esse pezinho de grama aqui, depois reduzisse esses 10 minutos a meio segundo e botasse numa tela, daria para ver de forma muito lenta, mas o crescimento dessa planta. Vocês entendem? Nós entendemos, a gente vê isso na televisão. E de fato, tá vendo? Se essa plantinha está crescendo, alguém está fazendo com que ela cresça, certo? Porque nada muda, nada cresce sem alguma coisa que produza esse movimento. Certo? Então, se a plantinha está crescendo, quem a cresce? Quem a cria? As crianças responderam em coro, Deus. Certo? Entenderam que as crianças são simples. Essa é a grande questão. Nós estamos crescendo, mesmo que o nosso crescimento é ínfimo, porém, quem produz esse crescimento, esse movimento é Deus. É uma outra coisa que não sou eu mesmo, não é você mesmo. Por isso, de fato, Deus é Pai a cada momento, está me concebendo agora. Ninguém é tão Pai quanto Ele. Nesse sentido, eu só posso dizer, eu sou feito, e é a maior consciência que eu tenho de mim mesmo. E aí, um último ponto, a lei do coração. Nós encontramos dentro de nós um conjunto, sentimentos profundos. Por exemplo, eu posso dizer, isso é uma coisa boa, é um bem, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa má. Agora eu falo isso baseado em quê? Só na consciência ético-moral? Não, a consciência moral nós temos sim, mas quem coloca em nós esse desejo do bem, essa percepção do bem e do mal, certo? E nós temos consciência clara disso. Quem nos cria, coloca em nós uma lei, chamada lei inscrita em nossos corações, como fala São Paulo. Essa lei, essa percepção do bem e do mal, do que é bom, do que é justo, do que é digno e indigno, do que vale a pena, do que não vale, que é a consciência do bem e do mal, do que é útil, do que é inútil, essa consciência que nós temos dentro de nós é dada pelo Criador, para que nós entendamos que precisamos do bem supremo, que tudo que Ele nos dá é bom e também nos dá uma consciência ético-moral e devemos obedecer essa consciência ético-moral porque nos convém, nos torna mais felizes. Tanto é verdade que quando você faz o bem a alguém, você fica feliz, quando você faz o mal a alguém, você fica com remorso. E precisa estudar filosofia ou ética para entender isso? Não basta olhar para a experiência. Na realidade, a Bíblia diz que esta é a lei escrita em nossos corações, é o trilho pelo qual aquele que nos cria nos reconduz a Ele, toda a nossa existência. O trilho de um bem, de um justo, aqui está ligado ao próprio sentido da vida, da nossa existência, do real. É algo que é bom porque é justo, porque é assim. E que não está à mercê de nada. E nós percebemos quando uma coisa é justa e boa, e é boa porque é boa. O amor de uma mãe, por exemplo. Querer o bem de uma criança, cuidar de uma criança, é bem porque é bem. Nesse sentido, então, que uma mãe queira bem o seu filho é bom porque é bom. Que fazer bem a alguém te faz feliz é bom porque é bom. Qual é a forma, então, de itinerário rumo ao significado último da realidade? A única condição para sermos realmente verdadeiramente religiosos é vivermos intensamente o relacionamento com a realidade, porque a realidade nos grita a nós que ela é feita. A minha própria realidade de ser, de existir, grita que eu sou feito. Nesse sentido, com outras palavras, a forma de itinerário rumo ao significado da realidade é viver intensamente o real, sem censuras. Pense esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A realidade nos é dada, a realidade nua e crua. Ou você se desespera ou você se pergunta, mas diante de tudo isso, onde está a minha esperança? Porque nós ficamos vulneráveis, ficamos fragilizados, vem à tona toda a nossa impotência. Então, ou a vida é só isso mesmo, nada tem sentido, ou então isso te provoca a se perguntar, será que não existe um Deus que cria todas as coisas, mas também permite que o limite da realidade possa existir, tanto que aconteceu esse vídeo?